Pelo servo do Senhor, que vai trazer a mensagem do Senhor nesta noite, amém? Glória a Jesus, que Deus vai usar ele tremendamente ao coração, amém? Estenda as suas mãos, glória a Jesus, que oremos pela vida do presbítero Bartolomeu, amém? Estenda as suas mãos, igreja, amém? Maravilhoso Deus, eterno, soberano Pai, Deus aqui, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo. E agora, meu Pai, a hora melhor, Senhor, a hora da tua mensagem. Fala conosco, com a tua igreja. Aleluia. Que não venha ser ele, mas o Senhor falando. Que ele venha diminuir, o Senhor cresça. Aquilo que ele tem pedido, Pai, o Senhor venha surpreender. Porque o Senhor tem surpresa para entregar a ele, Pai. Abre, Senhor, a porta ao que ele precisa. Usa o teu filho como o Senhor já tem usado. E continua falando. Se for cajado, libertação, prumo, Pai, aleluia, meu Pai. Deus, nós recebemos que nesta noite o Senhor fale de uma forma especial, assim como o Senhor já tem falado e vai continuar falando, em nome de Jesus. Então a igreja diz: recebam de Deus, amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Fico alegre por estar aqui na casa, retornando, né? Pastor Ricardo, pastora Joelma, né? Fiz esse convite. Sempre quando eu posso, eu venho, né? Gosto muito desse lugar. E Deus, quando Ele quer falar, irmãos, Ele fala da maneira que Ele quer. Porque tem gente que pensa que para Deus falar tem que falar em tempo grande, né? Tempo grande. Mas quando Deus Ele quer falar, Ele tem seus meios de falar e reunir o seu povo. Pela glória de Deus, né? Há um tema, Deus começou a falar aqui, que Deus me deu. E quando o pastor Ricardo ele abriu a palavra de Deus para falar sobre Isaías 43, né? Na hora veio Isaías 43, 18. Que é forte, né? Eis que eu farei uma coisa nova. E já entramos já em janeiro, hoje, nesta noite, né? Janeiro, dia 6, terça-feira, né? E eu creio que nesta noite aqui o Senhor, Ele já quebrou círculos antigos, velhos, e Ele fará uma coisa nova, né? Se você veio e entrou por essas portas, é porque o passado é passado e nós temos coisas novas para abraçar. Mas porém, como eu já disse uma vez aqui, porém para entrar o novo, você tem que se desapegar do velho, deixar o velho para trás. Por quê? Porque tem gente que não recebe o novo de Deus, porque não tira o velho da vida, né? Glória a Deus. Abra aí a Sagrada Escritura, né, do Senhor, no livro de Mateus, né? Mateus 25, 35, glória a Deus. Aleluia. Vamos ler o 34 para a gente chegar. Aleluia. Glória a Deus. E então dirá o reino aos que estiveram à sua direita: Aleluia. Vedes, bendito de meu Pai, possui por herança ao reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e era estrangeiro e hospedaste-me, e estava nu e vestisse-me, e adoeci e me visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. E então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando teve fome e te demos de comer, e com sede te deste de beber, enquanto te vimos estrangeiro, te hospedamos, e te vi nu e te vestisse. Aí no 39 diz assim: e quando te vimos enfermo e na prisão fomos te ver, e respondendo o rei dirá: em verdade vos digo que quando fizeste uma destas
a meus pequeninos e irmãos fizeste para mim. Glória a Deus, senta e glorifica a igreja. Glorificado seja o nome de Deus. Irmãos, a gente sabe que a chamada na vida de um homem, de uma mulher de Deus, né? Ele é um exemplo do ministério. A gente vê o ministério de Cristo, a qual como ele nasceu, a qual como ele foi gerado, pela unção do Espírito Santo de Deus no ventre da sua mãe Maria, né? A Bíblia vai dizer agora que é gerado Jesus, a gente sabe a história, né? O templo de Herodes Antipas, ele coloca um decreto para matar todo aquele que nascesse, né, primogênito. E a Bíblia vai dizer que a mão de Deus estava ali, deu um grande livramento, porque quando a promessa ela é gerada, ela vem do céu, ninguém sobre a terra. Olha a revelação nesta noite, pastor Ricardo. Quando a promessa ela é gerada do céu, alguém que pode estar na terra se incomodar, mas a promessa ela é gerada e ela é guardada, pastor Ricardo, né? A Bíblia vai dizer que foi gerada e é gerada a promessa. Deus está falando nesta noite no início da palavra. Quando a palavra, a promessa ela é gerada no céu, por mais que alguém na terra não aceite e não goste, não queira e esteja incomodado, mas vai ter que ver a promessa ser cumprida, porque o Senhor guarda aquele que está debaixo da promessa. A Bíblia vai narrar agora, irmãos, que eu fico olhando, é que a história do mestre que veio numa humildade, né? Ele nasce numa manjedoura, porém os seus pais, ele faz a caminhada e ele coloca o filho ali no estábulo para colocar numa manjedoura, no lugar humilde. O mestre ele nasce, é colocado ali, porém a gente vê que festas narrativas e festivas pagãs comemora um falso nascimento, que porém não é o nascimento cronológico que a palavra de Deus nos revela, porque dia 25 de dezembro não é o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo ele é colocado no mês de outubro. É o nascimento verdadeiro daquele do Salvador, que ele veria, morreria na cruz em prol dos meus, dos teus pecados. Porém, muita gente se coloca, e a narrativa desse texto aqui no livro de Mateus, que ele diz assim: qual será a herança? Porém, muita gente ele quer a herança que é gerada, ele quer a promessa, mas porém ele não se coloca no início da promessa. E que é o início da promessa? Jesus ele veio com a finalidade, porém, de começar o ministério dele. Porém, a Bíblia vai dizer agora que o seu projetor, que estava o nosso Deus maravilhoso, porém a Bíblia vai dizer que agora João Batista ele prepara um caminho no deserto e ministra de uma forma muito dura, muito forte, para aqueles que perseguiam, aqueles que eram fariseus, saduceus da época, quando ele confronta e bate de frente, falando raça de víbora. Porém, a Bíblia vai falar que ele é humilde, ele chega no Jordão, aonde ele vai agora se batizar, e João Batista ele olha durante a visão, quando ele vê, ele diz: olha, aí vem o Cordeiro, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, ou na tradução que chama opacas, que está dentro da luz da palavra. Porém, naquela época, no Antigo Testamento, era feito, muitos colocavam ali novilhos, era sacrifício de animal, mas porém, o Cordeiro Santo, maravilhoso, a qual nós estamos debaixo da promessa, nesta noite aqui, ele está aqui, e ele deixa um grande ensinamento para mim, para você. Mas pregador, que ensinamento é esse? É um ensinamento que ele deixa muito bonito sobre o juízo final, sobre as nações que nós já vimos aí. Aí você diz: que juízo final é esse? É a gente vendo tudo que a palavra, a Bíblia relata, tudo se cumprindo, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, muita coisa que está acontecendo. Porém, a Bíblia diz
diz que o amor de muitos nos corações se esfriarão. A Bíblia vai dizer também mais na frente, que eu chego já lá, as epístolas, as 14 cartas que Paulo ele ministra, principalmente lá no livro de 1 Coríntios 13, ele fala: se eu não tenho o amor, eu sou em vão. Se eu não tenho o amor, eu sou como um sino que não dá o som bonito. Ei, Deus está falando e me trouxe aqui nesta noite para falar que muitos são chamados e poucos escolhidos, e porém muitos eles começam e eles estão vivendo o juízo final, eles estão debaixo da grande promessa, eles estão no reino, eles estão pedindo aquilo que pedem em oração pela madrugada, mas porém muitos não recebem aqueles pequeninos a qual são enviados em situações, porém em nossas vidas, para fazer ensinamento. A gente vai ver agora aqui o caso de uma mulher que porém ela entra com um vaso de alabastro. Aqui no versos de 26:6 a gente vai ver que esta mulher, ela é de Betânia, ela entra ali, ela se coloca na mesa ali, ela quebra o vaso de alabastro. Porém a Bíblia vai dizer que Jesus, ele quando ele chega na casa de Simão, ele não é bem recebido, porém alguém que é desprezada, alguém que não é desacreditada, porém ela vem com uma honra tão grande que ela quebra o vaso de alabastro, pastor Ricardo, ela unge os pés de Jesus, ela enxuga os pés dele com os seus cabelos, e porém há uma indagação com os discípulos dizendo: olha, esta mulher ela quebra um guento muito caro, muito valioso, porém ela traz uma honra muito grande ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesta noite o Senhor Jesus ele está dizendo durante esta palavra, dentro de uma revelação, dizendo: olha, ei, você está fazendo o que de merecimento e de mérito para o meu reino nesta noite? Deus ele está falando aqui nesta noite em coração de alguém aqui, trazendo um grande despertamento, porque as obras lá que está no livro de Deuteronômio, a Bíblia vai dizer, existe também as obras que está no livro, as obras da carne e as obras do Espírito. Aleluia! A palavra de Deus ela é muito justa e bem clara, porque a Bíblia vai dizer que se aproximava esta mulher rapidamente e ela se coloca aos pés do mestre. Ela se coloca nos pés, no lugar de uma grande humilhação, de um lugar de servidão. Ela se coloca nos pés para colocar e quebrar aquele guento ali. Ela quebra aquele guento colocado ali muito cheiroso, porém era valiosíssimo naquela época, e os seus discípulos andavam com o mestre e indagaram. Porém, para ser discípulo é preparação, é preciso processo, há um chamado na vida ministerial de alguém. Nós somos chamados, somos escolhidos, mas porém a Bíblia vai dizer ali na última Santa Ceia, pastor Ricardo, que é colocado ali 12 dos apóstolos, porém a Bíblia vai dizer que Judas estava sentado na mesa, e aqui me coloca a indagação: Jesus ele não